Boa tarde, irmãos e irmãs. É uma alegria participar de um momento como este, um momento que é um encontro de amigos e irmãos que amam a Jesus, amam a palavra, amam a igreja e amam a missão. E eu creio que é por isso que nós estamos aqui, pelo amor que Deus colocou em nossos corações por Ele mesmo e pela missão que Ele nos chama a caminhar dia a dia, olhando para Jesus e realmente cumprindo tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos e em minhas mãos, para a glória do próprio Jesus. E nesta tarde, nesse momento, eu gostaria de partilhar com vocês a respeito da pregação da palavra de Deus. E eu creio que a pregação da palavra é de fato um dos nossos maiores privilégios e ao mesmo tempo um dos nossos maiores desafios. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesse momento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós leremos o versículo 1 até o versículo 5, refletindo nesse início de tarde a respeito da pregação da palavra de Deus e as implicações para a nossa vida, para o nosso ministério, para a evangelização e o plantio de igrejas. Como nós sabemos, Paulo ele escreve esta carta, a sua segunda carta ao jovem Timóteo, sabendo que seria a sua última carta. Paulo está convicto que irá morrer ao escrever essa carta. Ele diz isso claramente 3 vezes ao longo dessa carta. Ele está aprisionado, encarcerado, não naquela primeira prisão domiciliar, menos desconfortável do início, mas agora Paulo está em um cubículo úmido, isolado, escuro. Aliás, Eusébio, historiador do século IV, ele disse que o local onde Paulo se encontrava ao escrever essa carta era um calabouço subterrâneo, com apenas um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. É ali que Paulo se encontrava. Ele escreve essa carta relembrando ao jovem Timóteo a respeito dos essenciais da fé e do ministério. Portanto, essa carta ela é ideal para a sua vida e a minha vida, pois fala claramente, Paulo tendo sido inspirado por Deus, fala claramente a respeito dos essenciais da nossa fé, da nossa vida cristã e também do nosso ministério com a igreja de Cristo e com aqueles que são chamados também na redenção do Senhor Jesus. Ele escreve essa carta a Timóteo. Timóteo era um jovem que ele encontrou ao visitar pela primeira vez a cidade de Listra, e ali Timóteo, a sua avó e a sua mãe, mulheres piedosas, tementes a Deus. Timóteo, ele ouve o evangelho por pregação de Paulo, seu coração é redimido, é transformado, ele é chamado por Deus. Na segunda viagem que Paulo faz a Listra, ele encontra novamente Timóteo, mas agora encontra aquele jovem, não recém-convertido, mas amadurecido na sua fé e já com um chamado ministerial específico. Paulo não pensa 2 vezes, convida Timóteo para se associar a ele no seu ministério. Portanto, Timóteo para Paulo, essa relação era uma relação, uma mistura de pai e filho, de pai na fé e também de companheiro de ministério. E é justamente a esse Timóteo que Paulo escreve esta carta. Quando nós olhamos para essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, vem à nossa mente a macroestrutura dessa carta, especialmente nas palavras e na análise de John Stott, e ele crê que os 4 capítulos dessa carta expõem 4 temas distintos, porém centralizados no Evangelho. O capítulo 1 tem como tema guarda o Evangelho. Capítulo 2, sofre pelo Evangelho. Capítulo 3, permanece no Evangelho. E capítulo 4, prega o Evangelho. E é justamente no capítulo 4 que nós iremos focar nessa tarde a pregação da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Se você puder, fique de pé comigo para lermos juntos a palavra do Senhor. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2, prega a palavra,
insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5, todos juntos, podemos ler? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu vou repetir, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Você pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta comigo. Ao longo dessa exposição, nós iremos passar versículo por versículo, ensino por ensino. O ensino central nessa porção bíblica, ele é encontrado no verso 2. E o ensino central é este: prega a palavra. No verso 2 nós lemos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. As expressões usadas por Paulo nesse texto defendem que a pregação da palavra de Deus deve ser imperativa, urgente e bíblica. Imperativa, pois Paulo usa aqui para o verbo prega, proclama a palavra, para o verbo pregar. Ele utiliza aqui o verbo querissô, que está no modo imperativo, deixando bem claro a Timóteo e a todos aqueles que são chamados por Deus para pregar a palavra de Deus, que pregar a palavra de Deus não é uma questão de preferência, uma questão de estilo, uma questão de opção, mas pregar a palavra de Deus é uma questão de obediência ao Senhor Jesus. Nós somos chamados a obedecer. Se você tem alegria em pregar a palavra de Deus, pregue por alegria. Se você tem prazer, pregue por prazer, mas no dia em que faltarem alegria e prazer, pregue a palavra de Deus por obediência. É um ato, é uma expressão imperativa, pregue a palavra de Deus. Deus o chamou em Cristo Jesus para pregar a palavra de redenção. Mas não apenas aqui esse texto, é um texto que nos leva a entender que a pregação deve ser uma ação imperativa, mas também uma ação urgente. E é curioso esse texto, pois aqui Deus está nos aconselhando a fazer alguma coisa fora do tempo oportuno. Prestem bem atenção comigo neste assunto. Há uma palavra bíblica no Novo Testamento para o momento certo em que alguma coisa deve ser feita, é a palavra kairos. Kairos é o momento oportuno, é o momento conveniente, é o momento certo. A palavra chronos, que também é traduzida por tempo como kairos, é mais aquele momento do calendário, o dia e o mês e o ano. Mas kairos não é um momento definido pelo dia, mês e ano, mas é um momento definido pelo ambiente oportuno, conveniente para alguma coisa ser feita. Aqui nesse texto o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, prega a palavra. E ele diz, há tempo e fora de tempo. E é interessante, é curioso, pois aqui é um texto único nesse ambiente e com esse foco, em que nós encontramos a palavra kairos, no tempo oportuno, e a palavra akairos, fora do momento oportuno. Há apenas 3 práticas cristãs que nós somos levados a exercê-las no akairos, fora do momento oportuno. A primeira é a oração. Não há momento certo ou errado para orar. Somos chamados a ter uma vida de oração. A segunda prática cristã, para exercermos no tempo ou fora de tempo, é a santidade. Nós somos chamados para uma vida santa com a integralidade da nossa existência. E a terceira prática é a pregação da palavra de Deus. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra quando for oportuno ou inoportuno. Pregue a palavra quando for conveniente ou inconveniente. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe exegético, pois quando nós falamos sobre pregar a palavra quando for inconveniente,
Muitas vezes nós pensamos que essa inconveniência é de quem ouve a palavra de Deus. Ou seja, alguém não quer ouvir, mas você insiste e prega a palavra. Parece-me que essa não é a tônica do texto, pois Paulo escrevia primariamente essa carta ao pregador e não à audiência, não ao público. Era a Timóteo e não as pessoas que ouviriam a palavra sendo pregada. Portanto, parece-me que essa inconveniência não era a inconveniência de quem ouvia, mas a inconveniência de quem pregava. Ou seja, mesmo quando for inconveniente para você, pregue a palavra de Deus. Mesmo quando for inoportuno para você, pregue a palavra de Deus. E Paulo ele deixa bem claro aquilo que deve ser pregado. Não os apóstolos, não a igreja, não uma ideologia, não uma filosofia, mas ele diz: prega a palavra. Prega a palavra. Meus irmãos, eu estou convencido, irmãos e irmãs, que nós precisamos pregar mais a palavra. Nós precisamos falar mais de Cristo e menos de nós. Nós precisamos falar mais do Evangelho e menos da igreja. Nós precisamos falar mais do Messias e menos dos nossos heróis. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma das graves demandas na nossa geração é nós pregarmos, não somente pregarmos, mas pregarmos a palavra. Enchermos a nossa vida, as nossas conversas e os nossos sermões da palavra de Deus. E Paulo, ele aqui nos fala sobre o processo e a dinâmica da pregação dessa palavra. Ele diz: corrige, repreenda e exorta. Ou seja, confrontando e consolando. Esses são os dois movimentos na pregação da palavra. A palavra confronta e a palavra consola. E ele fala sobre essa dinâmica da pregação da palavra. Ele diz: prega a palavra com toda a longanimidade e doutrina. Longanimidade é essa paciência estendida. Eu diria que a expressão longanimidade no Novo Testamento significa aquilo que você e eu precisamos ter quando a nossa paciência esgota. Sabe aquela pessoa na sua equipe, na sua casa, na sua igreja, e você perdeu a paciência com essa pessoa, agora que vai começar a longanimidade. É esse fôlego profundo, é essa paciência estendida. Paulo diz: pregue a palavra com longanimidade, insista, repita, explica, de maneira que o povo entenda, e se Deus se agradar, desce ao coração, explode na alma e transforma a vida. Prega a palavra com longanimidade, mas não apenas com longanimidade, mas também com doutrina, com a clara explicação dos fundamentos da fé cristã. Pregue a palavra. Se o ensino central nesse texto, ele é encontrado no verso 2, prega a palavra, eu diria que o ensino principal, aliás, fundamental, ele é encontrado no verso anterior, no verso 1, e ele seria: prega a palavra por causa de Cristo. Paulo, no verso 2, ele dá o imperativo: prega a palavra. No verso 1, ele explica a motivação bíblica para nós pregarmos a palavra. E ele começa dizendo: prega a palavra por causa de Cristo. No verso 1 nós lemos assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí, então Paulo começa no verso 2, prega a palavra. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós precisamos entender, orar e pedir a Deus, não é apenas fazermos o certo, mas fazermos o certo com a motivação certa. Eu creio que o mais desafiador na vida daquele que ama e segue a Jesus não é fazer o que é bíblico, mas fazer o que é bíblico com a motivação bíblica, para a glória de Deus, não para a nossa glória, para a alegria de Jesus, não apenas para sermos aplaudidos pelos homens. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. E Paulo aqui no versículo 1, ele qualifica quem é Cristo Jesus. Ele diz que há de julgar vivos e mortos, ou seja, Cristo Jesus Senhor,
que há de julgar todas as coisas, é o soberano, autor da vida, é o governador de todas as coisas. E ele aqui, ele expressa de maneira sintética duas ações de Cristo Jesus, e é por causa dessas duas ações que você e eu precisamos pregar a palavra. Ele diz, pela sua manifestação e pelo seu reino. Isso é fantástico. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que Jesus está se manifestando na terra, e nesta sua manifestação na terra, ele está construindo e expandindo o seu próprio reino. E por quê? Preste atenção comigo nisso. Porque Jesus faz o que faz, nós devemos pregar a sua palavra. Vocês estão me acompanhando qual é a ordem da expansão do evangelho no mundo? A figura aqui não é do plantador de igreja, do pastor ou do missionário indo à frente, chegando primeiro e Jesus atrás, apoiando. A figura aqui é inversa, é de Jesus à frente, se manifestando, construindo o seu reino, e a igreja segue o Cordeiro de Deus, pois é Jesus quem está se manifestando na terra. A teologia reformada compreende que Jesus se manifesta na terra por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo, da igreja e do evangelho que transforma vidas. 4 maneiras que o Senhor Jesus se manifesta na terra em nossos dias. E quando nós pensamos sobre isso, eu gostaria de aqui trazer à sua mente, ao seu coração, uma reflexão um pouco mais contemporânea sobre quais são os principais desafios para a pregação do Evangelho em nossos dias. Estamos aqui falando sobre pregação da palavra. É o imperativo. Estamos dizendo que essa pregação deve ter uma motivação bíblica. É o próprio Senhor Jesus. Quem Ele é e o que Ele faz. É por Ele e para Ele que nós pregamos. Se não for por Ele e para Ele, nós estamos fazendo uma outra coisa, não a pregação da palavra. Mas nesse momento podemos pensar quais são os principais desafios ou implicações para a pregação da palavra em nossos dias. Eu diria que uma das principais barreiras para a pregação da palavra de Deus em nossos dias é a visão que a sociedade passou a ter da Bíblia. Eu sou filho de pastor presbiteriano, nasci, meu pai já era pastor, e eu me lembro na minha infância e adolescência, visitando algumas casas com o meu pai, e o meu pai evangelizando aquelas pessoas que não eram cristãs. A primeira pergunta que meu pai fazia ao entrar em uma casa era: vocês têm uma Bíblia? Geralmente eles tinham uma Bíblia. Eles não eram cristãos, eles não eram convertidos a Cristo, mas tinham uma Bíblia da família. Estava ali em uma gaveta, ou em cima de algum local, eles traziam a Bíblia. E meu pai dizia: eu quero ler a Bíblia, mas quero ler na sua Bíblia. E quando ele abria a palavra de Deus, eu era criança, adolescente, eu me lembro muito bem. Aquelas pessoas mesmo, não cristãs, elas olhavam para a Bíblia como um livro especial, que possuía algum tipo de autoridade espiritual. Hoje não é mais assim. A Bíblia, ela é vista no meio urbano, sobretudo, mas também rural, cada vez mais, como um mito, e um mito cristão, e um dos mitos mais ingênuos. Portanto, a sociedade ao nosso redor mudou a maneira de enxergar a Bíblia, e isso reflete diretamente na maneira como nós pregamos, você e eu, devemos pregar a palavra de Deus. Para aqueles que pressupõem que a Bíblia é verdadeira, nós podemos pregar a palavra de maneira narrativa, apenas contando a história da Bíblia, e ao contar essa história, as pessoas, pressupondo que é a verdade, elas podem ouvir com convicção, e se Deus assim abençoar, seus corações podem ser transformados. Mas como pregar a palavra de Deus para aqueles que pressupõem que a Bíblia é um mito cristão? Não apenas de maneira narrativa, mas a partir da narrativa apologética. Ou seja, não apenas contando a história da Bíblia, mas comparando e contrastando a verdade bíblica com a verdade ou convicção que aquela pessoa tem. E é neste contraste, e é neste confronto, que a verdade de Deus se torna cada vez mais clara.
Eu diria que a segunda implicação para a pregação da palavra em nossos dias, a primeira é a maneira como a sociedade passou a enxergar a Bíblia. A segunda é a maneira como a sociedade atual enxerga o pecado. Isso também mudou nos últimos 30, 40 anos. Antes da influência pluralista e relativista, a sociedade concebia 3 expressões de erro: o erro moral, espiritual e o erro cultural. Hoje reconhece apenas o erro moral, como a corrupção, a violência, o assassinato. Mas não o erro espiritual, pois se não há verdade absoluta, não há contra quem errar, contra quem pecar. E não reconhece mais o erro cultural, pois num período de alta tolerância, tudo deve ser aceito. Portanto, mudou a maneira da sociedade enxergar o pecado. Nós precisamos voltar a pregar sobre o pecado como um erro espiritual, um erro moral e um erro cultural. E é justamente a partir desse erro, dessa quebra, que nós somos resgatados pelo Evangelho de Deus. A terceira implicação para a pregação da palavra de Deus em nossos dias se refere à maneira como a sociedade enxerga Cristo. A primeira, como a sociedade enxerga a Bíblia; a segunda, como enxerga o pecado; e a terceira, como a sociedade enxerga a Cristo. Há pessoas que dizem: a sociedade rejeita Cristo. Eu creio que não. Nem mesmo a sociedade pós-cristã europeia rejeita Cristo. Se você chegar a um francês no sul da França e falar que é cristão, possivelmente você vai ser ouvido com um sorriso, como quem diz: isso é bom para você. A sociedade pós-moderna não rejeita Cristo, ela rejeita a singularidade de Cristo. Ela não rejeita que Cristo é um bom caminho, ela rejeita a verdade de que Cristo é o único caminho. Portanto, aí que está a essência da pregação do Evangelho em nossos dias. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, portanto, perante essa figura da sociedade atual, nós precisamos pregar o Evangelho de maneira narrativa, apologética. Precisamos voltar a pregar contra o pecado, sendo o pecado um erro, não apenas moral, mas também espiritual e cultural. E por fim, precisamos pregar de maneira enfática, de maneira constante e repetitiva, que não há outro caminho a não ser Jesus. É a singularidade de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À medida que nós pregamos a palavra de Deus, com as motivações de Deus, Ele também nos fortalece. Eu creio nisso. Em Efésios capítulo 6, Paulo ele trata desse assunto. Ele termina a sua carta aos Efésios conclamando os crentes a serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para diversas coisas, inclusive nos versos 18, 19 e 20, pregar a palavra de Deus. À medida, eu creio que você possa refletir sobre isso comigo, à medida que você e eu pregamos a palavra de Deus, com as motivações de Deus, nós somos fortalecidos por Deus. Me lembro, anos atrás, fui convidado a pregar em um encontro evangélico, de igrejas evangélicas no sul da França, um local com poucos crentes evangélicos, e ali ele se reúne creio que a cada 2 anos, para um momento de um congresso, um final de semana, e ali tive essa oportunidade de estar com os irmãos na sexta, sábado e domingo, durante as noites. Eu não falo francês, e nesse caso, logo me preocupei em ter um intérprete, um tradutor, e perguntei quem seria o tradutor para antecipar e enviar a ele ali aquelas minhas anotações, e destacar um rapaz que era o tradutor ideal dos sonhos de qualquer pessoa. Ele era um jovem fluente em inglês e em francês, ele era estudante de teologia e ele amava a pregação bíblica, então era o tradutor assim, ideal. E eu enviei para ele as minhas anotações com antecedência, ele estudou, se preparou,
e a cada dia à tarde eu me sentava com ele para nós repassarmos o sermão da noite. Ele então pensava nas palavras ideais para serem colocadas em francês, e ali então à noite eu pregava e ele traduzia. E tudo foi muito bem na sexta e no sábado à noite. No domingo seria o dia principal, a noite principal, as igrejas todas reunidas. E alguns minutos antes de começarmos aquele culto final, o organizador daquele encontro disse: Ronaldo, o tradutor teve um imprevisto e ele não poderá participar conosco hoje à noite. Nós estamos aqui usando as redes sociais para tentar conseguir um voluntário que possa traduzir o seu sermão. Eu fiquei assim, preocupado, obviamente, e enquanto ele falava e olhava o seu celular, ele disse: nós encontramos sim uma senhora que se prontificou a traduzir para você. Ela trabalhou com isso. Ela já deixou de trabalhar nessa área há 30 anos atrás, aposentada, mas ela está à disposição e ela está chegando. Olha, eu acho que é aquela senhora. E uma senhora já bem idosa, andando um pouco encurvada, com uma bengala, entrou naquele espaço. Eu me antecipei, cheguei perto daquela senhora, eu a cumprimentei, mas aquela senhora falava bem baixinho, sussurrava. Eu falava, ela repetia, mas eu não ouvia a sua voz. E aí eu disse: a senhora parece um pouco cansada, por que não se senta aqui ao lado? No primeiro banco à esquerda, eu me sentei ao seu lado e começamos a conversar. Eu falava, ela respondia, eu não ouvia a sua voz. Eu comecei ali a me preocupar como seria aquela tradução. E eu disse: será que a senhora gostaria de olhar as minhas anotações, o sermão dessa noite? Então ela fez um esforço para falar um pouco mais alto, abriu um sorriso e disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a me preocupar. Eu disse: mas o texto bíblico, apenas os títulos dos pontos principais, a senhora não quer dar uma olhada? Ela abriu um outro sorriso e repetiu a mesma frase: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. E eu comecei a pensar: será que vai funcionar? Na hora da mensagem, meu coração batia forte. Eu subi ao púlpito, ajudei aquela senhora também a subir. Ela colocou ali a sua bengala, ali encostada naquele púlpito. Eu comecei a falar, ela começou a falar e traduzir. Meus irmãos, ela se agigantou naquele púlpito. Jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem minha vida como aquela senhora naquela noite. Ela traduzia no mesmo tom, no mesmo ritmo, as palavras ideais. E do meio para o final do sermão, quando a gente se anima e fala assim mais rápido, eu terminava uma frase e ela terminava a frase comigo. Um negócio assim impressionante. E depois que terminamos aquele sermão, eu sentei-me ali com ela estava assim um pouco cansada, ofegante, e eu disse: muito obrigado pelo bom trabalho dessa noite. Ela abriu um outro sorriso e ela disse: meu jovem, Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. E eu creio nisso. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos fortalecidos por Deus à medida que fazemos a vontade de Deus. Eu não sei como você veio a esse encontro. Eu não sei como está o seu coração, a sua vida, seu ministério, os seus sonhos pessoais. Possivelmente a pessoa que está ao seu lado também não sabe. Nos intervalos, nós vamos aí encontrar pessoas conhecidas e desconhecidas, e nós vamos abrir um sorriso, e cumprimentar, e abraçar. Somos brasileiros, fazemos assim. Como está você? Está tudo bem? E a igreja está animada, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Eu quero lhe encorajar, nessa tarde, a você crer em Deus, e a você crer em Deus o suficiente para descansar em Deus, e a você crer em Deus e descansar em Deus o suficiente para fazer com contentamento a vontade de Deus, pois à medida que fazemos a vontade de Deus, Ele nos fortalece. Ensino principal, prega a palavra, versículo 2. Ensino fundamental, prega a palavra por causa de Cristo, versículo 1. Encontramos nos versos 3 e 4, um ensino que podemos chamar de ensino complementar. Prega a palavra também por causa dos homens. E os versos 3 e 4, eles dizem assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, a principal necessidade são os homens. Eu quero repetir, a principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. Esses dois versos que nós lemos, eles resumem, encerram duas grandes questões. A primeira é a chamada sã doutrina, a verdade de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, para Timóteo, pregador da palavra, a verdade de Deus não é algo fácil. Por ser difícil, alguns não a suportarão. E por ser difícil, não suportando, irão substituí-la pelos mitos, pelas fábulas humanas. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que a nossa missão não é fácil e a nossa missão não será bem vista e bem recebida se nós verdadeiramente pregamos a palavra de Deus. Se você tem sempre uma alta aceitação ao pregar a palavra de Deus, reflita se o que você está pregando de fato é a palavra de Deus. Paulo também deixa claro que o motivo de se rejeitar a verdade de Deus não é a ciência e não é a razão, mas é o pecado. E ele dá nome a esse pecado, ele chama de cobiça. E ele diz que esse pecado, ao ser confrontado com a palavra de Deus, gera uma coceira nos ouvidos, ou seja, um incômodo, um estresse, uma angústia. A verdade de Deus incomoda, por isso é substituída pelas fábulas humanas. Aliás, no ano de 2016, no final de 2016, o dicionário de Oxford sempre lança uma palavra a cada dezembro como sendo a palavra do ano, que no entendimento dos acadêmicos ligados ao dicionário de Oxford, resume a tendência da sociedade mundial. E no final de 2016, a palavra escolhida foi pós-verdade, com uma nota de rodapé, pois não há mais verdades absolutas, apenas opiniões. É nesse mundo que você e eu somos chamados a pregar a palavra de Deus. É nesse mundo que nós somos chamados a falar que no meio de milhões de verdades humanas, há apenas uma verdade de Deus. E a pergunta que se levanta é essa: com que autoridade você e eu atravessamos a rua ou atravessamos o mundo para dizer em uma sociedade global, com milhões de religiões e de crenças e convicções, que existe no meio de tudo apenas uma verdade absoluta, que é a verdade de Deus? Com que autoridade? Não é com a autoridade do pregador, com a autoridade do conhecimento humano, muito menos com a autoridade da igreja, é com a autoridade do próprio Evangelho, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, pregar toda a palavra de Deus, não apenas as partes mais cômodas e que confrontam menos. Paul Hibbert, possivelmente o maior antropólogo, missiólogo da nossa geração, em um dos seus livros ele desenvolve o conceito de áreas, dimensões da vida humana transformadas pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho transforma o ser humano, mas como faz e em que áreas? E ele diz que o Evangelho transforma o ser humano em 3 dimensões. Transforma as suas convicções, transforma o seu comportamento e transforma a sua cosmovisão. Transforma as convicções, ou seja, a maneira de crer. Não é isso que o Evangelho faz comigo e com você? Nós cremos diferente à medida que somos transformados pelo Evangelho. Transforma convicções. Mas transforma também comportamento. Nós passamos a agir diferente à medida que somos transformados pelo Evangelho. Mas não apenas convicções e comportamento, transforma também cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor e a maneira como nós nos enxergamos nesse mundo ao nosso redor, transforma a nossa visão de mundo.
Mas Paul Hibbert nos alerta dizendo, me acompanhe nesse ponto, que nós precisamos pregar todo o Evangelho. Caso contrário, teremos uma igreja transformada em sua convicção, mas não em seu comportamento, ou seja, uma igreja nominal. Ou uma igreja transformada em seu comportamento, mas não em sua convicção, ou seja, uma igreja legalista. Ou uma igreja transformada em sua convicção e em seu comportamento, mas não em sua cosmovisão, ou seja, uma igreja infrutífera. Nós precisamos pregar todo o Evangelho sob pena de sermos e termos uma igreja nominal, legalista ou infrutífera. Pregue toda a palavra de Deus, mesmo as partes mais inconvenientes. Eu estive aqui nessa cidade anos atrás, em uma igreja que eu reputo como sendo uma boa igreja. E antes de pregar, ali no púlpito da igreja, sentado com alguns dos líderes, quando me levantei, um dos líderes segurou-me pelo meu braço direito e sussurrou no meu ouvido: Ronaldo, esquecemos de lhe falar que nós aqui na igreja não usamos a palavra pecado, para não criar um constrangimento na vida das pessoas, pois há muitos visitantes. E eu repliquei rapidamente: como você prega o Evangelho sem pregar que a humanidade está caída e corrompida pelo pecado? Pregue a palavra de Deus, mesmo as partes mais desconfortáveis e inconvenientes que confrontam o coração. Pregue a palavra, ensino principal, verso 2. Pregue a palavra por causa de Cristo, ensino fundamental, verso 1. Pregue a palavra também por causa dos homens, ensino complementar, versos 3 e 4. E nós chegamos então no verso 5, e esse é para mim o verso principal, é o verso para o seu e para o meu coração, e o ensino é pessoal. Prega a palavra guardando o seu coração. Temos o ensino principal, o ensino fundamental, o ensino complementar e por fim o ensino pessoal. Prega a palavra com tudo isso e por tudo isso. Mas jovem Timóteo, jovem cristão, jovem pastor, jovem plantador de igreja, não se esqueça, pregue a palavra, mas guarde o seu coração. E aí o versículo 5, eu quero reler esse versículo 5, pois ele é fantástico. Ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. A expressão tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil de toda essa carta, pois tu, porém, significa literalmente seja diferente. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, exerça o seu ministério com zelo, piedade e fidelidade, mas guarda o seu coração para que você seja diferente. Paulo diz a Timóteo: a maioria segue as fábulas e não a Bíblia, mas Timóteo, tu porém, você é cristão, seja diferente. A maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas Timóteo, você é crente, é cristão, tu porém, seja diferente. A maioria fecha os ouvidos para aquilo que confronta o seu coração, mas Timóteo, você é cristão, seja diferente. A maioria não prega, aliás, não vive aquilo que prega, mas Timóteo, você é cristão, você é crente no Senhor Jesus, tu, porém, seja diferente. Nós podemos aqui contextualizar esse ensino, trazendo para os nossos dias e outras realidades. Jovens, a maioria dos namoros é sem compromisso e repleto de imoralidade, mas você é crente, é cristão, seja diferente. Empresários, é normal, é corriqueiro, sonegar o imposto, fazer um ajeito, ter um caixa 2, mas você é redimido pelo sangue do Cordeiro, você é crente, seja diferente. Casais, divórcio está na moda, é aplaudido na mídia, no dia a dia, nos nossos círculos de relacionamento, mas vocês, marido e esposa, vocês são crentes, vocês são de Jesus, sejam diferentes. Pastores,
missionários, plantadores de igrejas, é extremamente comum usar as redes sociais para criticar ou ofender outras pessoas, não sendo preciso procurar tais pessoas no privado em primeiro lugar. Mas isso na palavra de Deus tem nome, chama-se maledicência. Vocês são crentes, sejam diferentes. Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil e confrontador de toda essa carta. Eu queria que você pudesse entender comigo que prega a palavra não faz sentido sem o tu, porém. Que prega a palavra, o trabalho não faz sentido sem um coração pessoalmente e profundamente transformado pelo Espírito Santo. O maior desafio que nós temos, meu irmão e minha irmã, não é andar na contramão do mundo, mas é andar na contramão do nosso próprio coração. O maior desafio que você tem como ministro e pregador da palavra de Deus, não é saber falar bem, com eloquência, fluência, cativar pessoas, ser aplaudido pelos homens. O maior desafio que você e eu temos é sermos aprovados por Deus, e cuidado, para não sermos aplaudidos pelos homens e reprovados por Deus, mesmo em nosso ministério. Isso muitas vezes acontece, pois só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração, as motivações mais profundas da nossa alma. Deus não se encanta com muitas pessoas e ministérios que nos encantam. Nós precisamos, no fim do dia, fazer essa pergunta, é uma pergunta feita no privado. Como nós estamos, vida e ministério, na presença de Deus e no olhar de Deus? Tu, porém, guarda o seu coração ao pregar a palavra. Mas como ser diferente? Como ser diferente no meio desse mundo no qual nós vivemos? E Paulo aqui, ele traz aqui 4 ensinos, vou apenas passar rapidamente. Ele diz, ser sóbrio. Encontramos tudo isso na palavra de Deus, no verso 5. Em primeiro lugar, ele diz, ser sóbrio. Ou seja, tenha bom senso, tenha equilíbrio, não seja extremado, não seja radical, não seja um criador de caso. Você é pregador da palavra de Deus, não seja aquele crente, aquele ministro que está ali sempre arrumando uma confusão. Pregue a palavra de Deus, seja equilibrado, seja sóbrio. A palavra sóbrio no original grego, palavra usada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem equilíbrio. Ouça mais e fale menos. Ouça mais e critique menos. Não seja polarizado, radical, extremado, a não ser pela verdade do Evangelho de Deus. Ser sóbrio. Em segundo lugar, ele diz, suporta as aflições. Ou seja, não ceda, suporta, aguenta. O que Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras, é isso. Não será fácil. Quer pregar a palavra de Deus? Não será fácil. Suporta. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Não permita que ninguém o tire do ministério, a não ser o Senhor Jesus. Não permita. Não permita que decepção nenhuma, desilusão nenhuma, falta de apoio, de aplauso, de oportunidade, de projeto, de valorização, de uma porta aberta, de uma palavra amiga, não permita que as críticas lhe tirem do ministério, não permita que ninguém lhe tire do ministério, a não ser o Senhor Jesus. Suporta, não será fácil, mas nós temos uma promessa, é a promessa de uma presença. E eis que estarei convosco todos os dias. Eu amo essa expressão, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser sóbrio, suporta as aflições. Em terceiro lugar, Paulo diz a Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. Nós temos aqui nesta expressão, nessa frase, digamos assim, um embate exegético. Alguns que pensam que quando Paulo diz a Timóteo, faça o trabalho de um evangelista,
Ele está dizendo a Timóteo, evangelize. Parece-me que não é esta a construção da frase. Paulo não está dizendo, você faça o trabalho evangelizando. Por isso que a tradução aqui é um pouco mais literal, e eu creio que é uma tradução realmente feliz. Faça o trabalho de um evangelista. Há este ramo exegético que crê que Paulo está aqui se referindo à função ministerial de Timóteo. Lembram que em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo disse que o Senhor Jesus distribuiu dons a alguns, chamando alguns para ministérios específicos, funções específicas, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nessa linha de raciocínio e entendimento, é possível que Paulo esteja dizendo a Timóteo, Timóteo, faça o trabalho de um evangelista, porque Paulo era apóstolo, mas Timóteo era evangelista. Paulo estaria assim dizendo a Timóteo, Timóteo, faça o seu trabalho, não queira fazer o meu. E se realmente for essa a compreensão bíblica, isso é também precioso para as nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos contentamento com o trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Não queira ser uma outra pessoa, não queira ser aquele pregador, não queira ser aquele cristão, aquele líder, não queira ser aquele missionário, aquele teólogo, queira ser quem Deus fez, com a sua identidade, com a sua missão, fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Faça o trabalho de um evangelista, ou seja, Timóteo, faça o seu trabalho, não queira fazer o meu. Timóteo, faça aquilo que Deus colocou em suas mãos e faça com contentamento, com contentamento. Talvez você não seja o pastor daquela igreja com 7.000 membros, seja o pastor daquela igreja com 7 membros, e se é o lugar certo, na hora certa, do jeito de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você não seja aquele pregador que pregou naquele final de semana, e houve ali um quebrantamento, ali na sua igreja, na qual você prega há 20 anos e nunca houve um quebrantamento. Aprove ao Senhor que fosse, naquele domingo passado, o Senhor usando aquele pregador, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me lembro, eu trabalho na Amazônia, sou missionário entre indígenas, com minha esposa Rossana, e trabalhamos ali entre algumas etnias indígenas, no interior do Amazonas, plantando igrejas. E eu me lembro de passar por uma etnia, uma tribo, há já talvez 3 anos atrás, e ali, missionários brasileiros trabalhavam naquela tribo, durante mais de 15 anos, aprenderam a língua, aprenderam a cultura, pregaram o evangelho, traduziram boa parte da Bíblia, ali passaram por terríveis provações, enfermidades, isolamento, perseguição, pregando a palavra, ninguém se converteu, 15 anos. Saíram de férias durante um mês, foram para uma cidade próxima. Nesse mês, passou por aquela tribo e naquela aldeia onde moravam os missionários, um barco. E chegou ali um pastor que não tinha preparo missionário, pregou em português, alguém traduziu. Não falou na língua do povo, mas alguém traduziu. Pregou sem muito conhecimento cultural, mas o povo compreendeu. Pregou ali, usando até mesmo umas ilustrações e exposições em contexto mais urbano do que tribal. Aprove ao Senhor a palavra ali semeada por 15 anos, naquele fim de semana, achou lugar naqueles corações e várias pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Eu cheguei ali depois, encontrei aquele casal de missionários dizendo, louvado seja Deus porque as pessoas se converteram. Porém, vamos abrir o coração e dizer, foi difícil. Nós trabalhamos 15 anos. E as conversões aconteceram quando alguém que não fala a língua, não conhece a cultura, passou aqui, não conhece o povo, pregou o evangelho. Essa igreja não é sua, não é minha, é a igreja de Deus. Esse evangelho não é seu, não é meu, é o evangelho de Deus. A transformação não é provocada por mim nem por você, é provocada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está se manifestando e construindo o seu reino em toda a terra. Vamos seguir o Cordeiro de Deus. Não é esse o lema dos morávios? Eis o Cordeiro, vamos segui-lo. Boa teologia. Eis o Cordeiro, vamos segui-lo. E por fim o quarto conselho de Paulo a Timóteo, cumpre o ministério. A palavra cumprir aqui significa concluir, ou seja, não pare no meio do caminho. Se você está pensando em desistir,
E se as suas motivações são humanas ou provocadas por homens ou mulheres ao seu redor, talvez por falta de alguma coisa ou por excesso de alguma coisa, eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, nesses 3 dias possa refletir a quem você serve e por que você serve. Por que você prega a palavra? É por causa de Cristo? É Cristo quem disse para você parar? Ou são homens ou seu coração? Aqui Paulo ensina a Timóteo, vá até o final. Vá até o final. Não retroceda. Não pare no meio do caminho. Vá até o final. Eu gostaria de encerrar, portanto, esses 4 ensinos. Prega a palavra, prega por causa de Cristo, prega também por causa dos homens e prega guardando o seu coração em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente a história de uma mulher que, por onde eu passo, eu tenho procurado mencioná-la. É a doutora Helen Roseveare, mulher de Deus, falecida no Natal de 2016, missionária da WEC International, inglesa. Ela, em meados, na metade do século passado, sentiu-se chamada por Deus para a obra missionária. Ela tinha 28 anos de idade, mulher brilhante. Era médica, já com doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Além disso, era paramédica e enfermeira. Mulher assim, fenomenal em termos de capacidade. Deus a chamou, ela aproximou-se da missão da UEC e disse, quero servir. Qual é o país com maior necessidade? E eles disseram, o Congo, mas está em guerra, e é guerra civil. Ela disse, partirei para o Congo. E lá foi a doutora Helen Roseveare, chegou até o Congo, e ali fez parte daquela equipe missionária, foi para o interior, e ali ela fundou uma escola para treinar enfermeiras cristãs africanas, e durante 2 anos ela treinou 100 enfermeiras cristãs africanas que se espalharam por todo aquele país. Foi uma revolução. Ela construiu um hospital, mas era um momento de perseguição. Líderes cristãos e missionários eram perseguidos, alguns foram mortos e vários foram sequestrados. E a doutora Helen, ela foi sequestrada e levada a um cativeiro onde permaneceu por um longo período. Ela escreveu um diário durante aquele tempo no cativeiro, vou apenas ler 2 ou 3 partes rápidas. Certo dia ela escreveu, eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Certo dia ela escreveu, em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Dias depois ela escreve, logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia, Helen, estes não são seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor Jesus me encontrou com braços abertos, indizível amor, seu conforto foi total e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Doutora Helen foi liberta daquele cativeiro, a levaram para um hospital na Inglaterra. Ela ficou quase 1 ano hospitalizada e sob tratamento, ossos quebrados sendo restaurados e o trauma no coração sendo tratado. 1 ano depois, com a alta dos médicos, ela volta para a missão e diz, estou pronta para regressar ao Congo. E depois de muito insistir, voltou ao Congo. E ali permaneceu por mais quase 2 décadas servindo ao Senhor Jesus. Depois finalmente deixou aquele país e antes de falecer, ela escreveu um artigo a missionários e plantadores de igrejas. E eu gostaria de ler apenas o último parágrafo desse artigo e com isso eu encerro. Me acompanhe com atenção, por favor. Ela diz, meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus, mas queremos a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos também os aplausos. Sim, queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros
e queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. É só Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Peça ao Senhor que Ele sonde o seu coração e traga à sua memória, à sua mente, à sua compreensão, aquilo que te falta ou aquilo que está em excesso. Talvez as motivações mais profundas da nossa alma são expostas. Talvez a vontade de retroceder e Deus nos comissiona a prosseguir e seguir até o final. Talvez estejamos fazendo as coisas certas, mas com as motivações erradas, pois não queremos só Jesus. Queremos Jesus, mas buscamos tantas outras coisas, talvez até em primeiro lugar. Senhor Deus, nós estamos nesse início de encontro, estamos aqui pois amamos o Senhor Jesus, e aqui estamos com toda a alegria do coração, mas também com toda a limitação da nossa alma. Somos quem somos, o Senhor nos conhece. Aquilo que temos de bom, transformado, agraciado, vem do Senhor. Mas enganoso também é o nosso coração. E lutamos diariamente contra a carne, o mundo e também contra o maligno. Senhor Deus, queremos colocar a nossa vida e nosso ministério na Tua presença nesse meio de tarde. Ó Deus, queremos pregar a palavra. Queremos pregar a palavra por causa de Cristo. Queremos também pregar a palavra pela necessidade dos homens. Mas sobretudo, ó Deus, nós queremos pregar a palavra guardando o nosso próprio coração, para não pregarmos a palavra e ainda assim sermos reprovados pelo Senhor. Nos ensina, ó Deus, a nós desejarmos somente Jesus, a querermos mais a aprovação do Senhor do que os aplausos dos homens, a nos contentarmos com os dons e as oportunidades que o Senhor nos dá, não desejarmos a do outro, do vizinho. Nos retira, ó Deus, de qualquer raia de competição com o nosso próximo, em nome do Senhor Jesus. Queremos, Senhor Deus, ao final da nossa vida e do nosso ministério, olhar para trás, talvez, deixando alguma coisa conhecida, talvez totalmente desconhecidos, não importa, mas com uma convicção, de que ao longo da nossa vida e trabalho nós servimos ao Cordeiro Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a desejar somente Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, ó Deus.